Olá, olá, boa noite. Iniciando aqui mais uma prosa, né? Acerca de temas ligados ao direito, mas não só ao direito, também a vida como um todo, né? Iniciei esse Instagram há pouco tempo, acho que cerca de um mês, e eu senti a necessidade de conversar, né, com pessoas acerca de temas relevantes e pelo fato da cidade em que eu estou lotado, né, que é Cabrobó, nunca ter tido um núcleo instalado da defensoria, eu senti essa vontade de poder levar papos interessantes, conversas jurídicas à população, inicialmente de Cabrobó, mas agora de todo o Pernambuco, do Nordeste inteiro. E fiz primeira prosa com o professor Eduardo Feijó, acerca da educação, né? O professor Eduardo Feijó, que compôs o hino de Cabrobó, uma figuraça. Logo depois conversei acerca de audiências de custódia com meu amigo Marcos Caribé, meu colega da Defensoria Pública, um tema relevantíssimo. E agora, muita gente pedindo, né, para falar um pouco sobre a trajetória de concursos públicos. Tem muitas pessoas que nos seguem que querem ouvir um pouco mais sobre trajetória, se sentirem inspirados, né? Vou logo avisar que vou deixar a live salva. Para muita gente não pode assistir esse horário, né? Não tá fazendo outras coisas, enfim. Vou deixar a live salva para caso depois quiserem assistir. E hoje eu convidei uma amiga muito querida que eu fiz durante a época de concurso público. A gente, durante os concursos públicos, né, assim, por mais que seja um momento muito sofrido em termos de renúncias, mas nós acabamos conhecendo pessoas muito especiais em nossa vida que se formam uma amizade, né? Eu não a conhecia antes de iniciar a caminhada, né, nos concursos públicos, e conheci fazendo provas para concursos públicos, e me chamou muita atenção a perseverança, enfim, todo o grupo que eu conheci realmente de fato é um grupo diferenciado. Mas a Tami me chamou muita atenção, deixa eu apresentar logo, né? O nome da nossa convidada de hoje, Tamires Ariel Lima Cardoso, minha amiga Tami Ariel. E ela me chamou muita atenção pela perseverança, assim, ela já estava estudando há mais algum tempo do que eu, e muito batalhadora. Eu acompanhei talvez uma das reprovações que mais a tenha marcado, assim, e logo depois tive a felicidade de acompanhar a aprovação dela, assim, muito feliz. Ela que já é defensora, acho que tem cerca de 4 anos, né? E a gente perde o contato, né? Ela foi para a Bahia, mas é sempre uma alegria imensa quando se vê, porque são pessoas que sabem o que a gente trilhou, né? Sabe o que se passou, e tem aquele sentimento em comum, né, do olhar, de tipo, pô, esse cara sabe, essa menina sabe exatamente pelo que eu passei, e a minha felicidade é a felicidade dela, e vice-versa. Então, com muita alegria, e eu fiquei muito honrado que ela tenha aceitado esse bate-papo, porque ela tem muito a acrescentar sempre, e para não me alongar mais, né, vou adicioná-la, mas eu acho que uma primeira dica de quem está fazendo concursos públicos e quem está ingressando agora nessa caminhada, a primeira dica que eu dou, e sempre que me perguntam, é o seguinte: aproxime-se de pessoas que lhe guiarão para frente, que lhe tornarão uma pessoa melhor. E aqui eu faço questão sempre de fazer uma indicação de livros, e um livro que eu estou lendo agora, coincidentemente, trata basicamente disso. Não é um livro para concursos públicos, é um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás, chama-se Cartas de um Estoico. E eu vou ler essa passagem e logo depois a convido, acerca da necessidade de se ter pessoas melhores que você, que lhe guiem para frente. Eu hoje só sou defensor público exatamente por conta dessas companhias. A companhia da Tamires e de vários outros amigos, Mário, Ian,
uma turma que inclusive são amigos dela também, que eu tive a sorte de conhecer essas pessoas e eles me guiaram muito, muito, muito mesmo. O trecho do livro diz o seguinte, abre aspas, concentre-se em si mesmo, tanto quanto puder. Associe-se com aqueles que irão lhe fazer um homem melhor. Dê boas-vindas àqueles que podem fazer você melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. E basicamente é isso. Esse trecho é do Sêneca e eu acho que se aplica a tudo na vida e, sobretudo, em concursos públicos. Mas chega de papo, estou falando demais já. Deixa eu convidar aqui a minha amiga Tami para ingressar. Vamos ver se vai dar certo. Tamires Ariel. E aí, Boa Tami, como é que noite, tá? boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô perfeito, perfeito. Boa Felicidade. noite. Ah, a felicidade é minha. Fiquei super feliz com o convite. Fiquei muito feliz com a ideia do Instagram, porque muita gente que está começando, principalmente estagiárias, estagiários, gente que trabalha com a gente na defensoria, que a gente vai conhecendo, quando se forma, sempre a primeira pergunta. Tami, e aí, o que é que eu faço? Como é? Como foi para você? Qual a sua experiência? Me conta. Então, assim, eu acho que a ideia é maravilhosa e fico muito feliz de você ter pensado em mim, já falei para você isso. E deixa eu dar meu boa noite também, né? Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer, gente. Espero que vocês gostem aí da minha contribuição. Tami, eu queria pedir, assim, para quem não te conhece, para que tu se apresente, assim, uma apresentação rápida, depois a gente vai aprofundando, assim, em 30 segundos, quem é Tami Ariel? Eita, eita, que pergunta. Pode levar um Então, pouco mais de tempo. mais de tempo. Não, mas é rápido, não tem muita coisa não. Então, gente, meu nome é Tâmaris Cardoso, como o Pedro já falou aí, Ariel Lima Cardoso. Eu sou do Piauí, me formei em Direito pela Facide e estagiei na Defensoria. Foi aí que nasceu meu amor e meu maior sonho, que era ser defensora. Eu passei na Defensoria Pública da Bahia e do Espírito Santo, mas acabei ficando na Bahia. E minha paixão sempre foi direito penal. Tive um professor que... Dois caras que foram meus mentores, que é o Juliano Leonel, muita gente deve conhecer. Que me apaixonei pela área criminal e desde que entrei atuo na área criminal. E hoje sou mestranda da UFBA. Estou fazendo aí mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. E aí, ao longo da conversa, eu vou falando mais, com certeza, eu vou falar mais um pouco sobre isso, sobre o meu tema, sobre a experiência. Mas é basicamente isso. Eu sou Tami, piauiense, mas o coração já é baiano, divididinho. eu imagino. Tami, é interessante isso, esse amor pela defensoria pública, porque, coincidentemente, também no meu caso, né, o amor nasceu a partir do estágio, né? A gente vai interagindo com defensores e com assistidos da defensoria pública e nasce um amor, assim, absurdo. Também foi o meu caso aí. Mas, Tami, o teu perfil, assim, desde o momento que eu te conheci, sempre me chamou muita atenção porque era assim uma defensora nata. Ao bater os olhos, eu acredito que, e aqui puxando um pouco da sardinha para o lado da defensoria, que o perfil de defensoras e de defensores, ele é leve, assim, a nossa instituição, felizmente, ela não tem aquele formalismo exacerbado que, infelizmente, costuma, né, contaminar as outras instituições. Pode ser uma coisa boa ou ruim, mas isso de fato eu acho espetacular, assim, especialmente. E eu sempre te vi como uma pessoa muito bem consigo mesma, assim, essa sou eu e é assim que eu vou ser até o resto da minha vida, e isso é muito legal, assim, acho que nunca te dito isso, mas foi algo que sempre me admirou em ti, esse fato de essa tua forma natural e que depois da Defensoria Pública tu segue com esse mesmo jeito, né? E isso é espetacular. Te admiro muito também por conta disso. Mas conta aí, como foi que tu decidiu traçar o concurso público? O que é que pensou? Pô, beleza, eu estou fazendo estágio, acho que a Defensoria é um caminho legal, o que é que eu vou fazer agora?
Ave Maria, primeiro, obrigada pelos elogios, viu, Ave? É uma alegria imensa saber que você pensa isso de mim, né? E que eu consigo transmitir isso. Acho que você falou muita coisa que eu concordo. Sobre o fato da defensoria ser mais leve, eu acho que muito o nosso contato com gente, né? Acho que a defensoria pública e tem que ser, deve ser a defensoria pública, ou a instituição, melhor dizendo, mais próxima das pessoas. E tem que ser assim. Eu acho que isso faz com que defensoras e defensores tenham essa vivência, né? Essa experiência próxima ali, aquele momento, é a realidade. Você está dia a dia com aquelas pessoas e muitas vezes sofrendo junto, porque a gente sofre mesmo, você deve saber disso. A gente se Verdade. emociona, então isso às vezes a gente fica um pouco triste com algumas situações, mas isso dá um choque de realidade. E eu acho que isso deixa a gente mais assim. Na verdade, eu lembro o dia que eu decidi que eu ia ser defensora. Eu vou contar essa história. Não sei se eu já te contei, mas então, para os teus seguidores, com certeza, né? A maioria não, então eu vou contar. Mas na faculdade eu queria advogar. Eu queria ir para a luta, para o dia a dia, para a briga e tal. Mas eu nunca tive o perfil da questão da instabilidade financeira da advocacia privada, que a gente sabe, no começo vai ser Uhum. complicado, vai ser difícil. O concurso público, querendo ou não, te traz uma maior estabilidade, né, financeira, porque você sabe que ao final vai ter o teu salário, independente de qualquer coisa. E aí passei no concurso da defensoria. Na época, eu e minha melhor amiga até hoje, Camila Rezende, a gente fez o concurso de estágio e eu fui atrás do meu professor preferido, né? Do Juliano Leonel, que é defensor público e era defensor do júri. E aí fui atrás dele. E lá eu conheci o meu maior modelo de defensor público, que é Darcy Rufino, de Holanda. Para quem já estagiou, passou pela defensoria, sabe que é um defensor espetacular. Ele, assim, era o meu modelo. Tudo que eu queria ser como defensora é o que ele é. E aí, vendo o trabalho dele, o trato dele com as pessoas, o esforço que ele fazia, o envolvimento que ele tinha, então eu achei lindo. E aí, uma assistida me marcou muito. Dona Alzenira, não vou falar o nome todo, então não tem problema, mas Dona Alzenira me marcou muito porque ela chegou um dia na defensoria, eu fui fazer o atendimento dela e ela estava extremamente cansada, com muito suor, muito suada. E eu perguntei, fiquei preocupada, o que tinha acontecido, né? De onde ela estava vindo, se ela tinha tido alguma coisa. E ela disse que tinha vindo direto da penitenciária. Irmão Guido, eita, 4 anos longe do Piauí, já estou me esquecendo do nome. Irmão Guido, eu acredito. E aí ela disse que não tinha dinheiro para o ônibus. Para quem é de Teresina, sabe a distância que é da penitenciária Irmão Guido. E todo mundo sabe, né? Quem estuda o direito sabe que as penitenciárias geralmente são mais afastadas do centro da cidade. E ela não tinha dinheiro para pagar o transporte público, o ônibus. E aí ela teve que ir a pé. E aí eu fiquei, meu Deus, dona Alzenira, como é que a senhora veio a pé para a defensoria? Não podia vir amanhã, sei lá, conseguir um dinheiro. Aí ela disse, minha filha, eu vi o estado que meu filho estava lá dentro. E eu sei que a único lugar onde eu, pelo menos, ia me ouvir era na defensoria pública. É o único lugar em que eu me senti acolhida, mesmo se vocês não resolvessem, que eu sei que ele não vai sair de lá amanhã, mas eu queria pelo menos dizer para vocês o que está acontecendo e eu sei que aqui eu vou ser ouvida. E isso me marcou demais. Eu lembro isso, tem o quê? Eu fiquei 6 anos na defensoria, tenho 4 anos como defensora, e isso deve ter uns 8 anos atrás. E me marcou muito. Foi nesse momento que eu disse, é isso aqui. Eu quero ser justamente esse lugar em que as pessoas tenham voz, entendeu? Onde as pessoas de fato se sintam ouvidas. Não sou totalmente contra essa síndrome da heroína branca, viu? Não sou totalmente contra, acho que a gente não é herói de ninguém, defensor, promotor, juiz, ninguém é herói. Nós cumprimos nossas funções. Mas essa questão de permitir que as pessoas tenham essa força e que possam falar
Eu acho bacana demais. Esse dia a dia da Defensoria Pública foi o que me fez decidir. Querendo ou não, você empodera aquelas pessoas Sim, que, em tese, não têm, são vulneráveis, né, sim. Tami? Então, a gente dá voz a elas, a instituição em si empodera essas pessoas. Mas é muito difícil, sobretudo na seara criminal, depois a gente vai tratar um pouco disso, você conseguir, de fato, mudar o sistema como um todo, né? É uma batalha, assim, nossa senhora. Mas, enfim, é apenas uma reflexão. Eu também, como tu, eu também adoro, minha área preferida, né, de atuação, mas é muito difícil. Mas beleza, aí, a partir desse dia, tu se ligou, pô, vou estudar para a Defensoria Pública. Muita gente aí nesse ato fica perdido a como eu vou estudar. Foi até o que eu penei bastante. A partir de, tá, beleza, eu quero estudar para a Defensoria, mas o que eu vou fazer agora? Como eu vou comprar livro? Por onde eu faço? E aí, como tu trilhou esse início? Esse início é difícil demais, né? Eu me formei em 2013 e eu acho que todo mundo que se forma tem aquele boom, né? De saber o que eu vou fazer de minha vida, o que vai ser agora, e aí, se eu quero concurso, mas por onde começar? E aí, o primeiro ano eu fiquei muito, muito perdida. Eu acho que uma coisa, e hoje eu dou essa sugestão para todo mundo que me pergunta, é que se você tiver a possibilidade de já ter acesso a cursinho, alguma coisa já para ter esse norte, para você ter ajuda na hora de ter esse norte, eu acho válido, muito válido. Eu, na época, não fiz cursinho, assim, para esse momento inicial. Então, aí eu fui vendo com um colega, com outro, como é que eles faziam. E isso me levou mais tempo, que eu poderia ter economizado, entendeu? Então, eu poderia ter economizado esse tempo se eu tivesse já tido o norte. Hoje tem muito curso, tem muito coach, né? Então, eu acho que você escolhendo bem, claro, eu acho que é um norte bacana. E uma coisa que eu sempre também dou essa sugestão é que eu estudei por livros resumidos, por sinopses. Isso otimizou muito o meu tempo. Para a primeira fase, principalmente. Porque a gente tem aquela ideia, né? Ah, não, eu vou estudar pelaquela doutrina da faculdade, aqueles livros enormes, os clássicos. Eu acho que concurso é muito estratégia. Você tem que Exatamente. saber, né? Você tem que saber o assunto e você tem que. Você não precisa saber tudo sobre o assunto, mas você tem que saber pelo menos um pouco sobre tudo. Porque aí lá na prova você consegue desenrolar, se você tiver uma base boa, tiver um conteúdo bacana. Então, a minha rotina de estudo era basicamente, eu trabalhava na defensoria de manhã, então eu estudava tarde e noite, eu procurava estudar 6 horas por dia, mais Tu ou ficou como menos. assessora lá, né? Isso, depois que eu terminei o meu estágio, aí me contrataram como assessora. Eu fiquei como assessora jurídica na defensoria do júri. Uhum. E aí eu estudava por sinopse e lei seca, né? Porque pelo menos na nossa época era muito FCC, né? Era a Fundação Carlos Chagas. Eu não sei qual é a banca que está fazendo defensoria hoje. E aí eu separava um tempo para a questão. Treinar a questão é essencial, isso me ajudou muito, até para pegar estratégia, todo o traquejo de realizar as questões, do tempo, que um tempo nas primeiras provas me prejudicava muito. Eu era muito lenta, então era uma dificuldade que eu tinha. Então, o treino de fazer muita prova, muita questão me ajudou muito. Grande que E concursos, né? é isso, grande que é concursos. E jurisprudência. Então, eu separava um dia só para fazer questão, um dia só para jurisprudência e o resto, doutrina e lei seca. Para a primeira fase, eu não fiz cursinho. E como eu disse, quem puder e tiver condições de fazer, eu sugiro que faça. De Porque fato. eu acho que ajuda muito. Encurta o caminho, né? Em curta, você economiza tempo. E tempo em concurso, né? A gente sabe que é tudo. E na segunda fase, e tu comentou aí no início, que me acompanhou na minha reprovação mais dolorosa, que foi realmente a do Maranhão. Era o meu sonho ser defensora do Maranhão. E todos os meus amigos, Ian comentou aí, eu vi, grande Ian, você conhece também, passaram nessa defensoria. Eu Serviu de acho que eu fui inspiração a para mim, um Guilherme. eu acho que eu fui a única do meu grupo que não passou nessa defensoria. Eu fiquei por 0,2, eu acho. Na Foi muito segunda pouco. fase, né? Na segunda fase.
E aí doeu muito, porque era a defensoria que eu mais queria, e meu grupo de estudos tinha passado, né? Inclusive, todos eles hoje são defensores do Maranhão. E então me doeu muito. Aí eu fui, não, mas ainda não botei cursinho. Teimosa, achando que não, tô aqui, tá dando certo na próxima. Aí vou e Tinha reprovo no sido, Rio Grande do Tami, Norte. tinha sido tua primeira aprovação em prova objetiva no Maranhão? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, Pernambuco também não, não sei. Será? Pernambuco, eu Não. acho que foi no mesmo dia, objetiva e subjetiva, Isso né? foi, verdade. Aí eu consegui ir, tive minha prova corrigida, exatamente. Foi isso. E também não passei. E aí veio o Rio Grande do Norte e nada, Agora, Tami, nada. assim, só para destacar a dor da reprovação, que é Sim, uma coisa assim que você de fato sofre, e você tem que saber sofrer essa dor, né? Essa mesma sim. prova do Maranhão, na época a gente ainda não se conhecia, eu estudei muito para essa prova do Maranhão, só que eu ainda não tinha tanta bagagem. Teresina, E, Maranhão, né? Pra gente que é do Piauí, era passar exatamente. em casa. Exatamente. Eu lembro que eu corrigi, eu marcando na hora da prova, eu errei, na hora de passar para o gabarito, eu errei uma questão. E eu fiquei reprovado, a nota de corte foi acho que 72 e eu fiz 71. Então aquilo me doeu assim de uma forma absurda. Só que Dói demais. você tem que curtir essa dor assim no máximo em 48 horas, ali 24 horas, porque depois você já tem que seguir de novo estudando para concurso, né? Sim, Assim, e quem está acompanhando a gente, que certamente ainda não foi reprovado, ou não passou por isso, ou já passou. Se você ainda não passou, meu amigo, pode ter certeza, minha amiga, que você vai passar. E é normal, sim, sim, é totalmente normal. Isso lhe engrandece, isso sim. lhe deixa o couro grosso, né? Como se diz. Sim, eu falo sempre que minhas reprovações, eu até botei isso no meu texto quando eu fui nomeada na Bahia, que minhas reprovações me levaram ao lugar em que eu estava naquele momento. Foram essas aprovações que me amadureceram, que me prepararam para hoje ser defensora da Bahia. Eu acho que a reprovação também é importante, porque te amadurece, te deixa mais Sem dúvida. preparado. E tirando que eu digo sempre, a dor ensina mais do que, muitas vezes, a dor ensina É, mais do que a felicidade, né? Do que a verdade. alegria. Pra você, é muito raro você esquecer um momento de dor, um momento de tristeza, um erro seu. Então, a dor te ensina muito mais. Eu nunca, não, eu, quando eu reprovei no Maranhão, é como tu disse, você chora um dia. Eu tirei um dia para chorar, chorei este dia inteiro. Aí na outra semana eu fiz uma tatuagem e na outra semana eu comecei a jogar. Pronto, foi isso. Que aí cada coisa e pronto, segui em frente minha vida. É, Mas é isso, você verdade. sofre pouco. E me ensinou, tanto me ensinou que aí eu procurei, eu vou fazer um cursinho. E aí foi no momento que eu procurei o cursinho. Depois que eu procurei desse cursinho, eu passei nas duas defensorias seguintes, que foi Foi, Bahia e Espírito Santo. foi o cursinho do Clécio Do para Clécio. prova oral. Eu acho assim, quem não conhece o Clécio, assim, de que está assistindo, talvez a pessoa que mais tem ajudado, pelo menos que eu conheço. Um cara fora do normal, assim, Ele é sensacional. não tenho nem Sem palavras para palavras. descrever, juiz federal. É meu amigo, Clécio Alves, me chamou, inclusive, para dar aula depois das minhas aprovações, enfim. Sem palavras, inclusive, Clécio, depois quero fazer uma live contigo, cara. Sei que você Ah, está é. assistindo aí. Mas, enfim. Aí tu Ele tá procurou, assistindo? Não tá vi. assistindo, Ai, que ele me mandou uma maravilhoso. Vou mandar um mensagem. abraço aqui, porque ele foi responsável pelas minhas duas aprovações. Eu fiz o cursinho dele para a segunda fase. Eu já fiz a segunda fase com ele, aí depois que eu passei, eu fiz também para oral da Bahia e do Espírito Santo. E ele, gente, porque o que me prejudicava muito, Pedro, era o fato de que eu queria botar um monte de coisa na prova, perdi o tempo, enchia a prova de coisa, e às vezes o que eu botava não era o que estava no espelho, aí não adiantava de nada. Entendeu? Então, assim, me faltava a estratégia, o foco, e o cursinho me deu isso. E aí, depois disso, fiz o cursinho para prova oral com o Clécio também, e aí veio a aprovação na Bahia e no Espírito Santo. Porque tem um erro, Tami, que é comum, pelo menos eu cometi demais no início. Eu estudava só para a prova objetiva. Eu acho que na minha cabeça o concurso público era simplesmente a prova objetiva. Eu já lia para a letra da lei, né? Para na hora que eu visse a alternativa, essa aqui.
Por mais que Sim. numa questão discursiva eu não soubesse responder, eu sabia que quando eu visse a alternativa eu iria me lembrar e marcar. E E na aí minha marcava. cabeça eu jamais iria passar na prova objetiva e eu só queria Pronto. a prova objetiva, né? Pronto. Mas depois vem Eu a ia falar discursiva. exatamente isso. Eu acho que quando a gente começa, a gente pensa que a prova, a segunda fase, a dissertativa oral são coisas tão distantes que Verdade. a gente, não vou estudar, vou focar aqui. O que agora é essa objetiva, né? E às vezes você está mais perto do que você pensa. Eu mesmo, quando eu fui fazer a prova da Bahia, eu achava que eu não ia passar para a segunda fase, não. E foi a maior pontuação que eu fiz. Então, às vezes, você desconfia, né? Não se sente seguro. Mas se você puder já ir dando uma preparada também para a segunda fase, porque senão acontece como aconteceu comigo. Eu me vi na segunda fase e aí agora não tinha nenhum treinamento, não tinha nenhuma estratégia e reprovei em várias segundas fases por causa disso. E também tô falando, eu me lembrei agora a gente se encontrava muito em aeroporto, né? Na fase, Sim, quando a gente teve, ainda bem, um período muito bom de concursos de defensoria saindo quase, acho que a cada 3 meses. E depois que a gente, normalmente, depois que você passa na primeira fase, você cria esse hábito, entre aspas, de passar na primeira fase, você pega o caminho ali, você costuma passar quase em todas as primeiras fases. sim. E eu lembro nos aeroportos da vida, né? Normalmente depois das provas a gente costumava sair para tomar uma, né? No Eu pós-prova, posso. backs da vida. E eu devo ter encontrado contigo umas 2, 3 vezes nos aeroportos e tu falando que, cara, acabei de corrigir minha prova, fiz tipo quase 90 pontos. Aí eu, caraca, Tami, tu arrasou. E essa é a alegria que você... É o que eu estava falando no início, né? Por mais que depois, essas amizades de concurso, você perca um pouco do contato, mas é uma alegria. E toda vez que a gente se vê, é uma felicidade imensa de se Sim. reencontrar, né? Mas, Tami, aí tu fez esse curso para a prova discursiva e isso te ajudou, te deu uma guiada, né, do caminho que deveria trilhar. E a prova oral? Tu sentiu dificuldade? Como é que É foi? isso. Uma coisa que eu me surpreendi muito, que eu achava que a prova oral ia ser a pior fase, que eu não ia conseguir dar conta, né? Poxa, o examinador ali olhando para você, papum, e você tendo que responder. Eu achava que ia ser a pior a fase mais difícil, mas não é. Porque você já tem tanta bagagem, justamente por Verdade. conta das reprovações, por conta das aprovações em outros concursos, o tanto de material que você vai acumulando durante o tempo. Quem faz concurso sabe, são grupos. Quando você vai para a segunda fase, você faz um grupo, faz amigos, troca material, treina com amigo. Então, assim, você já tem uma bagagem gigantesca. Na minha prova oral mesmo, duas das perguntas que me fizeram, eu não tinha estudado para a prova oral, eu tinha estudado, ó, para a primeira fase, aí eu lembrava e conseguia desenrolar. Então, assim, quando você chega para a prova oral, você já tem uma bagagem tão grande que parece que flui. Mas, claro, com o curso do Clécio também, né? É sensacional, que ele faz as arguições, e até comentou, eu vi, subi, quem nunca saiu chorando da arguição, porque ele lhe prepara para o pior mesmo, você sai de lá preparado para tudo. E aí foi bem tranquilo. As minhas duas provas orais foram bem tranquilas. Eu também tive sorte, né? De cair em questões boas, questões que eu sabia desenvolver e falar. Mas acho que a bagagem é tão grande que a pergunta que vier é muito difícil você ficar paralisado, não saber responder nada. Vai ser muito difícil isso acontecer. Porque você já tem todo um estudo, já passou por duas fases, né? Muito. O concurso da Bahia, por exemplo, foram 7 mil inscritos. Quando você chega na oral, você já realmente o filtro é muito grande, então você realmente está Verdade. preparado. Então foi mais leve, foi a mais leve das fases. A pior fase para mim foi a segunda, que era as que eu reprovava. Era a E, pior. e eu estava lembrando aqui, pessoal, com a Tami, que há 4 anos atrás, numa hora dessa, a gente estava fazendo um simulado de arguição para as provas orais que a gente estava, né? Sim, E agora, tempos depois, estamos aqui já, graças a Deus, a Tami já há bastante tempo,
Não te chamando de velha, viu, Tânia? Mas Mas já tenho 4 anos mesmo. Agora, bem próximo mês, faço 4 anos de defensoria. Mas eu acho que a prova oral, a grande dificuldade maior é o nervosismo, né? Sim. É você se ver sentado ali sem saber o que pode ser perguntado. Sim, isso sem dúvida. Mexe muito com quem não tem um psicológico. Você tem que trabalhar, né, essa parte de psicológico e você só vai conseguir superar esse nervosismo, eu acho, treinando, né? Sim, Quanto sem mais dúvida. você treinar. Eu acho que prova oral é muito mais treino. Por isso que Class pegava muito no pé. Porque você ia estar... A questão é o nervosismo, é ter uma pessoa ali que vai lhe arguir naquele momento e você vai ter que manter a calma. E ele ensina várias estratégias de não lembrar de tudo, a forma de responder. Então, treinar com os amigos, treinar com os outros candidatos, treinar com o professor, treinar com todo mundo, que é a melhor coisa. Assim, é muito importante você estar junto com pessoas que estão compartilhando aquele mesmo momento que você, né? Você está com pessoas que estão naquela fase. Não adianta, assim, você se isolar. Claro, tem as exceções, mas eu acho que facilita muito você compartilhar esses momentos com pessoas que estão já trilhando a mesma coisa, até porque elas sabem do seu sofrimento, sabem do que você está passando, e é o que eu falei lá no início. Se una àquelas pessoas que são melhores que você, porque elas vão poder lhe acrescentar muito mais do que... às vezes nós temos muitos amigos, né, Tami, que não são da área jurídica e tudo mais. E querendo ou não, a gente acaba tendo que se afastar um pouco para poder focar no... Eu acho que isso é o mais difícil do concurso público, né? É o mais difícil. Eu sempre fui da rua, da noite, sempre gostei de sair. Tu me conhece, nos pós-provas era a nossa libertação, era o momento. Que aí ia beber cervejinha, fumar um paiol, era o que a gente fazia. Mas, e aí foi muito difícil, porque eu tinha, e tenho até hoje, são minhas amigas até hoje, é um grupo de amigas que a gente tava sempre juntas, saindo e tal, e elas sabem que eu, tipo, esses 2 anos e meio, eu parei, eu abdiquei, claro, saíam uma vez, outra e tal, mas assim, abdicar e sacrificar. E aí, como você falou, a gente entra em quase que uma bolha, que são os teus amigos do concurso, que eu também levo até hoje, embora eu não consiga falar todo dia ou sempre, mas você entra naquela bolha porque são pessoas que estão passando a mesma coisa que você, são pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo sonho que você. Então, fica muito mais fácil até para dialogar uma reprovação que você tem, uma dificuldade que você tem. Você acaba dividindo com aquelas pessoas, porque elas vão lhe entender, né? Às vezes nem pai, mãe entende o que de fato você está passando, namorado, marido, esposa. Claro, o apoio é extremamente importante e é essencial, claro. Mas aquele teu amigo, e a gente faz amigo em todo lugar, né, Pedro? Tipo, o concurseiro parece que se reconhece. No aeroporto vê um já conferindo a prova, senta lá do lado, começa a trocar ideia. Na sala, né? Aqui a gente fica, divide por letra, fica amigo de quem é da mesma letra que você. A minha turma mesmo de nomeados aqui, tinha gente que fazia na mesma prova, então já se conhecia da época de concurso. Eu estava até comentando esses dias. Todo mundo que fazia concurso na mesma fase meio que se conhece, né? Então, mesmo que a gente nem tenha falado, eu sei quem é essa menina, eu sei quem é esse cara, ele fazia prova e tal, concurso para tal coisa. Então, é muito legal. Você tem que se cercar, inclusive, porque acaba te dando até a motivação necessária, né? Eu te vi passando, vi Ian passando, te motiva. Porra, eu estudo com essa menina, eu estudo com esse cara. Demais. Então, eu posso passar também. Eu lembro, Tami, na segunda fase do Rio Grande do Norte, que acho que o Ian e o Mário estavam treinando, a gente estava fazendo também, né? Ficamos todos no mesmo hotel, né? O pessoal do Piauí. E eu olhava vocês conversando sobre determinados assuntos que eu ainda não sabia, e eu ficava assim, caraca, eles sabem de tanta coisa, bicho. E era um olhar de admiração, assim. O Mário Sérgio, que é defensor do Maranhão, talvez tenha sido a pessoa mais importante
na minha vida em termos de concurso público, porque eu tive a sorte de estagiar no mesmo local, na mesma sala do Mário. Ah, E assim, eu via o Mário como uma pessoa que ia me levar, ia me tornar, porque assim, eu também tinha esse gosto pela noite, sabe? Tipo, vamos sair sim. tomar cerveja. Minha namorada à época, hoje a minha esposa, ela morria de medo quando chegava a quinta-feira, que eu já falava, amor, vamos sair quinta-feira, sexta, e ela adora dormir, né? Mas eu não deixava, não, vamos sair, sim. Não, de novo, não, pelo amor de Deus. Mas isso é muito prejudicial, né? E Sim. você ter essas companhias, de fato, é imprescindível. Mas, Tami, aí chegou o momento maravilhoso, né? O que a gente busca, de fato, que é a aprovação. E aí vem a realidade do dia a dia do trabalho como defensora, que é, assim... eu acho que você recebeu uma mensagem, um olhar, um assistido de gratidão, de muito obrigado. Parece, querendo ou não, uh, um pouco da vida daquelas pessoas, você muda com quadros simples assim, né? Às vezes você Sim. consegue uma liberdade e a gratidão é uma coisa tão intensa que eu acho que, no meu caso, eu tenho medo de viciar, porque eu fico assim, pô, o que eu posso fazer agora para ajudar mais e mais e mais e mais? Como é que foi a tua experiência após a defensoria? Após a posse? Ó, é isso. A gente fica naquele curso de formação, né? Eu fiquei 2 meses em Salvador. E aí já te dão aquele norte, né? Você se ambiente, vai conhecendo as pessoas, a defensoria. E aí fui para minha primeira. Sempre quis criminal, nunca. Não tenho nenhuma proximidade com civil, processo civil, estudei só para concurso. Minha área é criminal, não consigo sair disso, não. E aí, o meu critério de escolha para a comarca foi ficar na área criminal e ficar perto do aeroporto, para poder conseguir visitar minha família. Eram os meus 2 critérios. Tem E aí, essa dificuldade à tem distância essa de também no quem início, né? passa fora, é impressionante. E aí, beleza. Aí cheguei, eu 27 anos de idade, nova na comarca, defensora nova na comarca, área crime, com juiz com 30 anos de cargo, promotor com 30 anos de cargo e aquele cidade com presídio, muito peso, e aí a maior escola. Aí não tem Verdade. como. É onde você aprende e eu digo sempre, você vai aprender com os seus erros, com os acertos, vai aprender com seus colegas, vai aprender com seus estagiários, vai aprender com os assistidos e as assistidas, vai aprender com todo mundo. Porque aí você vai pegando realmente a experiência. E foi difícil, viu? Eu vou lhe contar. Eu vi até uma amiga minha que foi minha colega de comarca, nós duas dividíamos o crime, e eu, Nápoles, Bahia, foi minha primeira comarca. E como a gente sofreu junto, Juliana Clay, ela entrou aí, não sei se ela ainda tá na live. Choramos juntas, porque já engoli choro no meio de audiência, de não aceitar que um cara ia ficar preso porque roubou 2 desodorantes e 1 quilo de frango. E aí saí, chorei dentro do carro. Assim, são situações difíceis. A gente que atua na área criminal, ou em todas as áreas, claro, cada um tem suas dificuldades. Mas a gente que atua na área criminal, a gente recebe muita pancada, porque muitas vezes a É verdade. gente, a gente entra perdendo de 7-0, né? A Exato. visão que a sociedade tem da gente é muito complicada às vezes. A visão que o juiz e o promotor têm da gente é complicada. Eles acham que a gente está ali para garantir impunidade, para atrapalhar o trabalho deles. E aí você tem que ser forte, assumir uma postura. Eu, como mulher, enfrentei muita dificuldade também na área do crime. Enfim, então aí você vai aprendendo. Mas é isso. Eu digo que no crime a gente perde muito, mas também quando a gente ganha é maravilhoso. É de comemorar, é dia de maior felicidade. E sai, comemoro com todo mundo, com quem trabalha com a gente. É maravilhoso. É Mas verdade. Mas, eu acho infelizmente, que são derrotas quase diárias, né? Também, assim, você diárias, não muita consegue. coisa. Eu passei por uma crise nesses 4 anos aí, e acho que foi o pontapé para eu procurar o mestrado, foi de ter essa sensação de que às vezes a gente pode estar só legitimando um sistema, né? Uma máquina de moer Uhum. gente. E aí me Fazendo um faz dava de conta, um né? faz de conta, né? Enxugando gelo ali. O quê? Será que estão me ouvindo, né? Será que eu estou fazendo alguma diferença?
E aí é difícil, mas eu acho que perder, ganhar, não é sobre isso, sabe? É sobre você proporcionar a melhor defesa para o seu assistida, para o seu assistido. Isso é que vai te trazer, você, depois que todos aqui que estão assistindo, se estiverem querendo defensoria, vão passar. E quando for defensor ou defensora, eu acho que o que melhor, o que vai te fazer, te dar aquela energia, é você perceber que você deu o que você podia e que teu assistido reconhece isso. Eu tenho uma história engraçada que lá nessa comarca eu perdia demais. Meu Deus, era muita condenação e às vezes umas penas enormes. E aí eu ia apelava. Era uma vara muito difícil, uma vara criminal muito difícil. E aí eu achava que os assistidos, meu Deus, os assistidos me odeiam, velho. Eu perco tudo isso aqui, eu não sou boa o suficiente, porque a gente se questiona também se a gente é bom o suficiente, Verdade. se a gente está preparado, né? E aí um colega meu, que também é defensor, depois que eu saí de lá, ele foi fazer um atendimento no presídio. E ele disse que era diariamente os presos perguntando: cadê a doutora Tami? Cadê a doutora Tami? Ah, ela era boa demais. Ela me escutava, ela ficava ali, ela brigava com os policiais por causa de mim. Aí eu falei: ué, tá vendo pelo menos isso? Pelo menos eles viam que eu me esforçava realmente. Porque é daí que vem. Porque você tem que se preparar, porque vem muita pancada, vem pancada. Esse reconhecimento normalmente é o que nos dá força diariamente para continuar seguindo, né, Tami? Eu tive uma experiência feliz e triste, porque fui fazer um júri logo que pouco tempo depois da posse, e eram 2 pessoas e não tinha prova nenhuma, absolutamente nenhuma, zero. E era simplesmente, eles estavam lá porque alguém tinha começado um boato que teriam sido eles, já eram de fato pessoas que respondiam a alguns processos criminais, e aí você não sabe se eles respondem a muitos processos criminais porque há esse boato, né? Enfim. E isso, enfim, é uma coisa que lhe maltrata mesmo. Sim. O seu coração. E eu fui pro júri, a gente debateu lá, né? Eu tive até uma dica de um colega que está no júri há mais tempo. Ele falou: rapaz, eu não sei se os jurados vão condenar ou não, mas eu tenho 1h30 para falar tudo que eu tenho guardado no meu coração. E depois, o que eles vão fazer, eu já fico mais tranquilo. Mas tudo que eu puder falar, eu vou falar. Enfim, essa sensação. Exato, exatamente. E aí, quando você deixa ele falar uma coisa, você fica, você nem consegue martelando. Exato. Outro dia eu fiquei martelando, que eu tava pensando, eu devia ter perguntado de forma mais incisiva isso. Eu não perguntei de forma incisiva. Você fica e aí você fica se questionando. E eu fiz aquela defesa da forma como ele me aconselhou, né? Meu amigo, fale tudo enfim. E no fim, infelizmente, foram condenados, mas foram condenados até 4-3. E aí, quando eu vi a sentença já publicada, eu não acredito, saí para beber água, e era o local em que os presos estavam aguardando. E assim que eu entrei lá para tomar água, eles se levantaram e foram lá: doutor, independentemente de qualquer coisa, eu queria lhe agradecer. Ninguém nunca tinha nos defendido ou tinha falado por nós da forma como eu vi hoje. Muito obrigado. Os caras estavam felizes, pegaram mais de 20 anos de condenação, né? É uma Já acontece demais. Não é? Você fica assim, depois eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, o que essas pessoas já não devem ter passado na vida, né? Para de fato ficarem emocionadas. De fato, elas não existem para a sociedade, ou são tratados como outros, né? Enfim. Os ninguéms, né, da poesia. É muito isso. É muito, muito triste mesmo. E tem esse lado triste, mas legal da Defensoria Pública, que a gente pode colocar para fora, né? Dar voz a essas pessoas. Então, eu acho que teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Marlene Urquiza. Falou o seguinte: você acha que ter estagiado e trabalhado na defensoria antes de prestar concurso te deu alguma vantagem de conteúdo para fazer provas, ou o estudo para as provas é diferente? Não, eu acho que ajuda muito e dá uma vantagem o estágio na área, principalmente na hora da redação das peças, né? Porque a segunda fase da defensoria são questões, a prova discursiva são questões e uma peça, né? Você tem que fazer uma peça de penal, crime criminal e uma peça civil. E eu acho que, inclusive, na redação da peça me ajudou muito. Claro, o estudo é diferente. Isso é fato. É um estudo mais objetivo, um estudo mais resumido.
Mas ajuda, porque você tem familiaridade com o tema, né? Com os temas ali. Até na hora de estudar, porque você já, poxa, eu vi isso num caso. Eu sempre tive essa facilidade Uhum. de já ter visto na Ver na prática, prática, né? eu entender mais rápido. Aí eu já vi isso aqui, já vi isso ali, e aí me ajudou. Então eu acho que ter estagiado na defensoria me ajudou muito. E muita gente que estagia na defensoria sai para estudar para defensoria. Então É a defensoria é verdade, marcante mesmo. é verdade, tem razão. Minha amiga, já se encaminhando para o final, a gente está aqui com quase 50 minutos de conversa, né? Eu queria. Passou voando. Nossa, demais, é impressionante. Quando a conversa é boa, né? Depois a gente tem que se encontrar, pessoal, depois que passar a É pandemia, para tomar isso, uma passar. cerveja, né? Tomar uma É isso. cerveja e conversar mais sem muita pressa. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para as pessoas que estão iniciando agora e para as pessoas que pretendem fazer defensoria, o que estão iniciando agora, como eu, né? Qual é o conselho que tu pode dar para quem quer ingressar nessa função que é tão maravilhosa como a Defensoria Pública? Gente, primeiro vou agradecer, né? Já estamos nos despedindo, então vou agradecer novamente. Foi ótimo, adorei a conversa, super leve. Em tempos de pandemia, né? Tudo que traz alguma leveza é bastante necessário. Para quem está estudando, vamos começar para quem está estudando, eu acho que perseverança é a palavra, resiliência. Acho que são as palavras aí de ordem. Você tem que ser resiliente. Não, quando pensar que você não é capaz, afaste esse pensamento, porque isso é aí o autossabotadorzinho falando. Todo mundo é capaz, todo mundo, só não passa quem desiste. Verdade. Você se estudar, vai passar uma hora ou outra, pode demorar e nunca se basear, fulano estudou 2 anos e eu tô aqui há 4 já. Não pegue a experiência dos outros, a sua experiência, a sua vivência é a sua e isso que importa. Então, persevere, continue, estude. Às vezes, quando você acha que está menos preparado, é aquele momento que você está preparado e que vai acontecer. Verdade. Então, é persistir. Persistir e não se abalar. E depois da nomeação, para o dia a dia do nosso trabalho, é isso que a gente estava falando. É tentar dar sempre o máximo que você puder. O que você puder dar. Se você fez o seu trabalho... Não entre... Eu entrei muito com aquela ideia, minha missão... Vou Não mudar o tenha mundo. isso. Vou mudar o mundo. Eu acho que se você mudar o mundo de cada pessoa, o mundo daquela pessoa já é o suficiente. Você não precisa mudar o mundo. Mude o mundo daquela pessoa, que já é suficiente. E sempre se manter atualizado, viu? Depois que entra, tem que manter ali a jurisprudênciazinha, porque na hora da audiência, na loucura, você lembra de uma jurisprudência que te ajuda. E sempre está perto. Eu sei que depois que a gente entra na defensoria, a carga de trabalho é muito grande, a gente fica muito cansado, é pesado. Mas eu acho que estar próximo das pessoas, conversar e ouvir as pessoas, eu acho que nunca perder isso é essencial. É essencial para manter. E tá sempre estudando, né? Sempre buscando novas coisas. Eu aprendo todos os dias com minhas estagiárias, meus estagiários incríveis. Às vezes eu tô perdendo um pouquinho aquele ânimo, né? E aí vem olha, eu descobri isso. Tive um estagiário, João Pedro, ele até saiu, que Ave Maria, olha aí, ele acabou de falar, falando nele. João Pedro, às vezes, olha, ele descobriu a jurisprudência tal e me manda, ele me animou, me trouxe como se eu tivesse acabado de entrar na defensoria, como se eu tivesse 27 anos de novo. Então, assim, persistir nisso e é isso, o dia a dia vai ser difícil, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Cada dia, cada assistido que você consegue, uma coisinha que seja, já é maravilhoso. Que legal, minha amiga. Muitíssimo obrigado de novo por você ter topado esse papo, que eu acho assim imprescindível de se ter, né? Querendo ou não, você serve de inspiração para várias e várias pessoas que ainda vão passar por tudo que a gente passou, e achei bacana o fato da mensagem de não desistir, né? Olha só o que a Defensoria Pública da Bahia não iria perder se naquela reprovação para o Maranhão, né? Do Maranhão falasse, acho que isso aqui não é para mim,
tá aí meus amigos conseguiram, realmente, meu negócio não é concurso, eu vou tentar outra coisa. Só não passa quem desiste, né? Sim, É é claro isso. que você tem que ter uma estratégia eficaz, mas se você se manter no limite, no caminho, não tem como não passar. Uma hora E vai, uma hora isso. vai. E lhe dizer, minha amiga, que eu lhe admiro muito pela sua força e determinação. Você é uma pessoa que tem seus ideais e não abre mão disso, né? Eu acho isso muito legal. Você é essa guerreira que você é, né? E torço muito pelo seu sucesso, mesmo distante aqui, né? Assim, a gente se vê poucas vezes. Saiba que você tem um amigo agora no Pernambuco e espero lhe ver muito em breve para nesses Anadeps da vida, nesses Condeges da vida, que a gente possa se encontrar e conversar sobre as épocas de concurso. Tá bom, Tami? Muito, muito, Ah, muito obrigado. muito, muito obrigada, Pedro. E devolvo todos os elogios. Fiquei muito feliz. Acho que vi no teu Instagram quando você postou tomando posse. Fiquei muito feliz. Ah, Maria, parece que é a alegria de novo da gente passando, a gente vê nossos amigos É, passando. Fiquei muito feliz. Você é merecedor demais. Também lhe admiro muito, muito mesmo. Você falou comigo, acho que você tinha acabado de chegar na comarca, né? E já estava preocupado com algumas coisas. Poxa, Pedro vai ser um defensorzão porreta demais. Então, muito obrigada e devolvo todos os elogios. E quando precisar, estamos aí para bater mais papo. Quando precisar, estou aqui. será um enorme prazer, minha amiga. Pois se Um beijão. cuide, um beijo Você e também. até breve. Até. Um beijo. Tchau, gente. Abraço, Boa tchau, noite. Tami, tchau, Tchau. tchau.